Durante muito tempo, achei que sabia o que era amar. Ou, pelo menos, me convenci de que amor era aquilo que se encaixava dentro da rotina. Os afetos discretos, os compromissos previsíveis, as palavras seguras. Nada me preparou para a chegada dele. Ele surgiu num momento em que eu não buscava nada. Meus dias eram organizados, meu coração em repouso. Eu não sentia falta de grandes emoções, talvez por medo, talvez por cansaço. Mas ele chegou como quem não pede licença, com aquele jeito sereno, quase distraído, e um olhar que parecia ver mais do que eu queria mostrar. Foi um encontro breve, quase acidental, mas carregado de intensidade. Havia algo nos silêncios entre nós que dizia mais do que qualquer conversa. Não trocamos juras, não planejamos futuro. Apenas vivemos aquele tempo como se o mundo fosse uma bolha pequena e morna, onde só existiam dois corpos que se encontraram tarde demais. E por isso mesmo, com mais sede. Eu me sentia viva como não me lembrava de ter sido. Havia cor em tudo. Nas manhãs, nas ruas, no café amargo que ele preparava com gosto. Havia riso fácil, pele arrepiada, uma sensação de que tudo, absolutamente tudo, poderia acontecer. Ele dizia que precisava ir embora por um tempo, que tinha coisas para resolver, um trabalho pendente, um parente doente. As explicações mudavam a cada versão, mas todas pareciam verdadeiras o bastante para não serem questionadas. Eu acreditei, talvez porque queria acreditar. Talvez porque o que vivemos parecia forte o suficiente para suportar qualquer distância. Ele partiu com uma mochila leve e um beijo demorado. Disse que seria rápido. Eu acenei da janela como quem guarda um segredo. Os dias que vieram depois foram preenchidos por cartas que nunca cheguei a enviar, por mensagens escritas e apagadas, por pensamentos que insistiam em vestir a ausência com lembranças doces. Meus amigos diziam que eu precisava sair, conhecer outras pessoas. Alguns até tentaram me apresentar a alguém, mas havia em mim uma fidelidade silenciosa, como um voto não declarado. Eu não queria outro, não naquele momento. E esse momento durou anos. Com o tempo, deixei de falar dele. Mas dentro de mim, ele continuava presente, como uma fotografia escondida na última gaveta. Aquela que não abrimos, mas sabemos exatamente o que guarda. O tempo passou. E eu, mesmo sem perceber, fui me moldando à espera. Fui recusando convites, preferindo o silêncio das noites longas, os livros que me ofereciam finais mais previsíveis, as músicas que não falavam sobre recomeços. Fiquei boa em fingir que estava bem. Respondia sorrisos, fazia planos pequenos, mantinha a casa arrumada. Mas por dentro, havia sempre essa sala escura onde ele ainda morava, onde eu acendia uma vela de vez em quando, só para não esquecer. Não é que eu tenha parado de viver, eu apenas vivia pela metade. Como quem guarda espaço na mesa, como quem deixa a luz do corredor acesa, só por precaução. Com o tempo, a espera deixou de doer da mesma forma. Ela passou a fazer parte dos meus dias como o barulho do relógio na parede. Incômodo no começo, depois imperceptível. Eu seguia, sempre esperando, mas sem perceber que esperava. Acordava, trabalhava, voltava para casa. Preparava jantares simples para uma só pessoa. Dormia do mesmo lado da cama, mesmo quando me virava inquieta. Às vezes, quando escutava passos no corredor ou o interfone tocava sem aviso, sentia uma pontada de esperança, uma daquelas antigas que mal conseguimos reconhecer, mas que acendem algo por dentro. Mas era sempre outra coisa. Um vizinho, uma entrega errada, um silêncio. Eu sorria, como quem se desculpa com o próprio coração. A solidão, ao contrário do que dizem, não grita. Ela sussurra. Ela toma chá com você às 5 da tarde. Ela comenta sobre o tempo enquanto você estende as roupas.
Ela segura sua mão durante um filme triste e depois cochicha que ninguém vai perguntar como você se sentiu. A solidão é educada e, por isso mesmo, perigosa. Durante anos fui me acostumando à ausência. Me tornei amiga do tempo, eu e ele, lado a lado, como dois velhos conhecidos que não precisam mais conversar. Fui abandonando rituais que antes me definiam. Parei de pintar as unhas, deixei de usar perfume em casa, doei os vestidos que comprava quando acreditava que ele voltaria. A esperança encolheu, mas nunca morreu. Ela apenas se transformou num gesto mais contido. Um café feito em silêncio, uma janela entreaberta, uma vela acesa em dias de chuva. Não havia raiva em mim, nem lamento. Apenas um tipo de cansaço quieto, que pesa nos ombros e afunda o olhar. Eu me perguntava se ele pensava em mim, se lembrava dos detalhes, se ainda sentia aquele mesmo arrepio quando escutava nossa música por acaso. Mas não buscava respostas, porque sabia que nenhuma delas mudaria o que havia se tornado de mim. Amar alguém que não está é como conversar com o espelho. Você fala, mas só ouve o que já sabe, e ainda assim continua voltando, esperando que um dia o reflexo diga algo novo. Não posso dizer que fui infeliz. Houve beleza na espera. Havia ternura nos dias calmos, poesia nos momentos em que o vento batia nas cortinas e eu acreditava que era ele. Mas havia também uma solidão úmida, como lençol frio. Um tipo de tristeza que não sangra, mas que aos poucos apaga as cores. Hoje vejo que fui me congelando. A mulher que existia em mim ficou parada no tempo, como uma fotografia antiga pendurada na parede errada. Eu ainda sorria, ainda caminhava, mas havia um pedaço meu que ficou sentado naquela estação de trem, com as malas prontas e o coração aberto. O dia em que ele voltou não teve aviso, nem presságio. Foi um daqueles sábados mornos, em que o tempo parece preguiçoso e o mundo gira devagar. Eu tinha saído cedo, fui à feira comprar frutas, como sempre fazia. A cidade estava igual a si mesma, barulhenta, ensolarada, viva demais para quem carrega silêncio por dentro. Foi na calçada em frente à livraria que eu o vi. Por um instante, meu corpo congelou. Havia algo no andar dele, na forma como segurava as mãos, que me atravessou como uma lembrança. Era ele. Meu coração soube antes dos meus olhos, mas não estava sozinho. Ela caminhava ao lado dele, jovem, leve, de cabelos soltos e riso fácil. Os dois pareciam entrosados, como quem compartilha segredos recentes. Ela segurava o braço dele com naturalidade. Ele sorria. Aquele mesmo sorriso que um dia foi meu norte. Me escondi atrás de um poste, feito adolescente. Olhei como quem observa o fim de um filme, já sabendo que não haverá continuação. Eles passaram por mim. E ele não me viu. Ou talvez tenha visto, talvez tenha escolhido não ver. Mas naquele instante pouco importava. Não houve troca de olhares, nem hesitação, nem gesto algum que dissesse, lembro de você. Ele seguiu. E eu fiquei. Demorei um tempo para sair dali. Os sons da rua pareciam distantes. Eu sentia o peso das sacolas nas mãos, mas não conseguia me mexer. Não era ciúme, não era raiva. Era algo mais profundo, mais velho, mais silencioso. Era o reconhecimento de que tudo que eu havia guardado com tanto zelo não passava de uma memória solitária. Voltei para casa devagar. Entrei, larguei as compras na mesa, sentei no sofá e chorei. Não com desespero, não com revolta, mas com um tipo de tristeza que não tem urgência. Aquela que escorre devagar, como água esquecida na chaleira. Naquele dia, pela primeira vez, enxerguei a mulher que eu havia me tornado. Uma mulher parada no tempo, alimentando lembranças com migalhas de esperança. Uma mulher que havia amado não um homem real, mas a ideia dele. A projeção, o eco, a promessa que ele nunca fez de verdade.
Não o culpava. Cada um vive o que consegue. Talvez ele nunca tenha prometido nada. Talvez tudo tenha sido verdade, por um tempo. Mas eu fiquei. E, ficando, construí um altar onde ele nunca voltou para rezar. Não houve cena, não houve encontro. Ele passou por mim como passam as estações. Naturais, inevitáveis, indiferentes. E foi nesse instante, naquela esquina qualquer, que algo em mim se rompeu. Não com dor, mas com alívio. A espera, enfim, tinha nome, rosto e fim. Nos dias que seguiram, algo em mim mudou. Não bruscamente, não como se eu tivesse tomado uma decisão. Foi mais sutil, como quando percebemos que a roupa preferida já não serve, ou que a música que sempre emocionava agora soa apenas bonita. A imagem dele, que antes morava em cada esquina da minha memória, foi ficando embaçada, ainda presente, mas sem a nitidez de antes. Passei a olhar para trás com outro olhar, como quem revê um filme antigo e finalmente enxerga detalhes que antes passaram despercebidos. Lembrei das vezes em que ele se esquivava de perguntas, dos silêncios longos demais, dos abraços que terminavam antes de mim. Lembrei de mim mesma, tentando preencher os vazios com esperança, disfarçando ausências com poesia. Talvez eu não tenha amado ele. Talvez tenha amado a ideia de ser escolhida. A promessa de ser vista, desejada, necessária. Porque havia algo em mim, tão escondido, tão calado, que clamava por pertencimento. E, durante anos, esse clamor se confundiu com amor. Eu era uma mulher madura, com história, com feridas, com sabedoria. Mas até as mais fortes têm brechas, e ele entrou por uma dessas. Não com malícia, não com intenções ocultas, apenas entrou. E eu o deixei ficar. Dei a ele o melhor de mim, minha atenção, minha doçura, meu tempo e, acima de tudo, minha espera. O que me doeu não foi vê-lo com outra. Foi perceber que ele seguiu em frente enquanto eu fiquei. Foi saber que, para ele, talvez eu tenha sido apenas uma página bonita num livro cheio de capítulos. Para mim, ele foi o livro inteiro. Comecei então a recolher os cacos de mim mesma, com paciência, com respeito, sem pressa. Cuidei da casa, troquei os móveis de lugar, reorganizei os livros, comprei flores, coisas pequenas, mas simbólicas. Coisas que diziam, estou aqui, por mim, para mim. Passei a caminhar mais, sozinha, sem fones de ouvido, sem distrações. Apenas eu, meus passos e o mundo ao redor. Era como se eu estivesse reaprendendo a ocupar o espaço. Meu corpo, minha casa, minha vida. Percebi que havia esquecido de mim, que tinha me deixado de lado esperando por alguém que não viria. Mas não me culpei. Porque eu sei, todos nós amamos da forma que conseguimos. E às vezes, o amor se confunde com ausência, com saudade, com falta. Amar também pode ser uma maneira de sobreviver. Hoje, quando penso nele, não há mais dor aguda. Há uma pontada leve, como a memória de um corte que cicatrizou. Ainda sinto, mas não sangra. Ainda lembro, mas não imploro. Não me arrependo. Porque cada lágrima, cada silêncio, cada madrugada acordada, tudo isso me trouxe até aqui. E aqui é um lugar onde, pela primeira vez em muito tempo, eu me pertenço. Com o passar das semanas, percebi algo que me espantou. Eu estava leve. Não era felicidade, no sentido radiante da palavra. Era um tipo de serenidade. Como quem respira fundo depois de muito tempo debaixo d'água. Um sossego que não dependia de respostas, de telefonemas, de lembranças doces. Era a ausência de ruído, a ausência dele e, mais ainda, a ausência da mulher que eu era quando esperava por ele. Comecei a redescobrir pequenos prazeres. O cheiro do pão tostando pela manhã, o calor do sol na pele, o barulho da chuva na varanda. Coisas que sempre estiveram ali, mas que eu não via, porque meus olhos estavam presos num horizonte que nunca se aproximava.
Me permiti rir sozinha, assistir a filmes bobos, dançar na cozinha. Comecei a cuidar de mim com um tipo de ternura que antes eu reservava só para o outro. E isso me comoveu, porque percebi que eu sempre soube amar, só não sabia voltar esse amor para mim. As pessoas começaram a notar. Você está diferente, diziam. E eu sorria, sem explicar. Porque não se trata de estar apaixonada, nem de ter reencontrado alguém. É mais profundo que isso. É um reencontro comigo mesma, com aquela mulher que existia antes da espera, antes da dor, antes do esquecimento de si. Não idealizei mais ninguém. Não projetei histórias. Não alimentei expectativas. Apenas vivi, um dia de cada vez. E, a cada dia, fui limpando as paredes internas, onde a imagem dele ainda repousava como quadro esquecido. Fui devolvendo a ele o que era dele. Os gestos, os cheiros, as palavras que eu guardei como promessas. Em seu lugar, fui preenchendo a casa com o que me fazia bem. Fotos antigas com amigas, um quadro novo na sala, um cobertor macio que comprei só porque achei bonito. Reaprendi a me fazer companhia, a não sentir vergonha do silêncio, a encontrar conforto na solidão que eu escolhi, não naquela que me impuseram. Não deixei de acreditar no amor, mas hoje sei que amor não é só o que sentimos por alguém. Amor também é pausa, é cuidado, é saber parar quando tudo dentro de nós pede descanso. Houve um tempo em que eu queria que ele voltasse. Hoje, se voltasse, não sei se abriria a porta. Não por rancor, mas porque esse lar, esse que construí dentro e fora de mim, não tem mais espaço para fantasmas. Ele se foi. E levou consigo aquela versão minha que só sabia esperar. Em troca, deixou espaço para que eu florescesse. Finalmente, por mim. Hoje, ao olhar para trás, não sinto vergonha da mulher que esperei ser. Nem mágoa da que fui, ela acreditava. E isso era bonito. Ela sonhava. E isso a fazia humana. Mas agora eu sou outra. Não melhor. Não mais forte. Apenas mais inteira. Entendi que a espera não foi tempo perdido. Foi uma travessia. E como toda travessia, deixou marcas. Algumas ainda doem quando toco. Outras viraram cicatrizes que me lembram até onde fui por alguém que não voltou. Mas todas me trouxeram aqui, onde posso enfim respirar sem medo de esquecer. Percebo agora que eu amei com profundidade, mas talvez não com clareza. Porque o que ficou no fim não foi ele. Foi o que eu construí dele. A lembrança editada, a presença projetada, a versão dele que só existia dentro de mim. Amei mais o que imaginei do que o que de fato vivi. E tudo bem. Isso também é parte do que somos. Histórias que contamos para continuar de pé. Não guardo rancor. Nem desejo que ele volte, nem que peça desculpas. Ele seguiu o caminho que soube seguir. E eu, por muito tempo, caminhei em círculos ao redor do que deixei que ele representasse. Mas um dia, quase sem perceber, dei o primeiro passo fora desse círculo. E foi ali que começou minha liberdade. Aprendi que amar não é esquecer de si, que lealdade não é sacrifício, que presença não é o mesmo que promessa e, acima de tudo, que a ausência de alguém nunca pode ser maior do que a presença que temos de nós mesmos. Não sei o que o futuro reserva. Talvez ainda haja encontros, talvez não. Mas já não tenho pressa, nem urgência. Vivo o presente com a dignidade das mulheres que sangraram caladas e ainda assim floresceram. Com a serenidade de quem aceitou a vida como ela é, não como sonhou. Hoje, quando me olho no espelho, vejo marcas no rosto, fios brancos que começam a se mostrar, uma firmeza tranquila no olhar. E gosto do que vejo, porque essa mulher sou eu, inteira, não mais esperando por alguém, mas finalmente chegando para si mesma.